Com a gente aqui a nutricionista Caterine Frazão, doutora. Bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Vamos tomar um café, né? Primeiro o café, né? Café pode? Pode. Bom, pode, ela sabe tudo, então bora tomar um gole. Doutora, perda de massa magra. Primeiro, o que é a massa magra? É o músculo que a gente tem, que não tem gordura? Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui mais uma vez. Bom, a massa magra é toda a estrutura do nosso corpo, nosso músculo, né? Nossa reserva energética, reserva de proteína e sustentação. E aí a gente vai ganhando massa magra ao longo do tempo e no envelhecimento a gente tem uma perda dessa massa magra, que é muito importante a gente salientar que há uma perda a partir dos 30 anos de idade de mais ou menos de 1 a 2% da nossa massa magra ao ano. Então, já a partir dos 30, a gente tem que começar a se cuidar. Tem que se Senão cuidar. o negócio desanda, né? Tem que se cuidar sim. E os riscos de se perder massa magra? Tem gente que perde mais, tem gente que perde menos. Todos nós somos diferentes. Qual o risco de se perder massa magra? O que é que você começa a sentir? O que é que isso pode trazer de ruim pra gente? Bom, os primeiros sintomas, quando a gente vê que está perdendo a massa magra, é a dificuldade de fazer nossas atividades no dia a dia, né? Que é o caminhar, levantar uma sacola, trocar uma lâmpada, as coisas simples do dia a dia. Quando a gente tem essa dificuldade, é um alerta para a gente observar se não está perdendo essa massa magra. E o estilo de vida diz muito, né? Ao longo do tempo, com a perda de massa magra, requer uma atividade física regular, atividade de força, de resistência, isso é super importante, uma alimentação equilibrada, para a gente não ter essa perda exacerbada, ou seja, em demasia. Doutora, esse público, tipo 50 mais, 60 mais, eles sentem um maior impacto com essa perda e qual é o prejuízo para esse público? Sim. Até a Sociedade Brasileira de Geriatria, ela tem uma estatística, né, que existe uma perda de massa magra de 15% a partir de 60 anos e aí chega até 46% com 80 anos de idade. Então, precisamos fazer nossa poupança, né, nossa poupança de músculo. Músculo é resistência, músculo é sistema imunológico, a gente tem que fazer essa reserva, sim, para envelhecer com qualidade de vida, que isso é super importante. Doutora, qual a relação da massa magra com alimentos? Porque, inclusive, a gente está com uma bancada aqui especial para isso. Gostaria que a senhora, como a senhora sempre faz, desse uma aula para a gente do que a gente colocar no dia a dia na nossa bancada agora. Sim, vamos a gente vai lá. caminhando e vamos falando sobre a importância dos alimentos para que a gente não perca tanta massa magra, doutora. Isso, a gente precisa ter uma ingesta boa de alimentos ricos em proteína. A proteína é a nossa reserva muscular, né? A gente faz a proteína muscular. Então, os alimentos ricos em proteína são as carnes, frango, peixe de origem animal e tem também o de origem vegetal, que é o feijão. Mas a proteína de alto valor biológico, que é onde a gente consegue manter a massa magra, ela está nos alimentos de origem animal. Vamos lá, explicando aqui bem pertinho da senhora. A gente tem... Sim. Vamos lá. Aí um é carne, o músculo. O músculo e a gordura. Sim. Né? Então, o que é que acontece? E precisa estar em equilíbrio. Todos os dois são importantes, tá? Sim. Vale salientar, porque às vezes as pessoas focam muito, né, na gordura e faz dietas extremamente restritas, principalmente o idoso não deve fazer isso. A necessidade de proteína do idoso é de 1 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso, tá? Lógico que, lembrando, gente, isso é bem individualizado, por isso que precisa de um acompanhamento de um profissional. Mas aqui nós temos a massa magra e a massa gorda. Então, quando a gente tem uma perda de massa magra, a gente tem uma perda de sustentação. Então, o risco de queda no idoso passa a ser maior, né? Quando perde a massa magra, a massa gorda tende a elevar, né? Aí fica com a dificuldade de locomoção, aquela reserva metabólica, principalmente no abdômen, indesejada, né? Então, precisa estimular isso aqui, com atividade física e uma alimentação equilibrada em proteína, principalmente. Vamos lá, a gente vem para essa parte aqui agora. Eu estou vendo frango, estou vendo a carne na frente, o feijão. Colocar isso no cardápio diário ou quantas vezes na semana? Não, diário. Todas as refeições, elas precisam conter proteína, tá? Então, como eu falei, a necessidade é bem individualizada, depende muito do propósito.
1 a 1,2 gramas de proteína, de proteína, tá, gente? Então, vamos dizer aqui um exemplo. Isso é um bife, você vê que é palma da minha mão. Esse bife, né, tem 100 gramas, mais ou menos, de carne, tem em torno de 25 gramas de proteína. Então, é importante que o profissional que acompanha, principalmente o idoso, conte essa proteína para a gente não sair daquelas necessidades básicas, né? Naquele déficit, naquela falta, né? Isso, exatamente. Nós temos o frango também, em torno de 100 gramas de carne ou de frango, nós temos em torno de 25 gramas de proteína. O feijão, ele é uma proteína vegetal, então 100 gramas tem 6 gramas de proteína, então precisa aprender a contar um pouco essa proteína. Com a soma, a gente chega... A gente chega à necessidade diária para evitar essa perda de massa muscular. O ovo é recomendado? Sim, sim, um ovo tem em torno de 6 gramas de proteína. Esse aqui é o que a gente chama ovo de galinha de capoeira, né? Que a gema é mais amarelada, mais forte. Tem diferença na quantidade de proteínas ou não? Ou os dois ovos são de cada? Depende do tamanho, de 6 a 8 gramas. Um ovo menor tem em torno de 6 gramas, o ovo maiorzinho até 8 gramas. Então, a gente faz uma média, Douglas, não dá para fazer uma exatidão, né? Então, vamos lá. Quando a gente estava começando lá a nossa conversa, a senhora falou, a partir dos 30, a gente já começa a perder. A ter uma perda. Então, a alimentação é um cuidado sempre. Sempre. Então, vamos lá. Então, vamos adiantar esse processo. Com você que tem filho em casa, que tem neto, sobrinho, aí depois um adolescente, um adulto, para que a gente já comece aí a vida adulta sabendo o que comer e comendo bem. Claro, é o planejamento do envelhecimento, né? Todos nós queremos envelhecer, mas precisa envelhecer com qualidade. Então tem que pensar bem antes, não quando chegar lá e já ter algumas limitações. O envelhecimento saudável é qualidade de vida. Hoje em dia a longevidade é uma realidade, né? As pessoas estão cada vez mais longevas, chegando a 70, 80 anos. Então, vamos chegar com qualidade. Pensar numa alimentação equilibrada e atividade física diária é importantíssimo. Quando a senhora fala atividade física, que atividade seria? Só caminhada ou caminhada, musculação? Se você tiver acesso, fazer natação, que atividade? Pedalar, que atividade seria? Olha, o ideal realmente para a gente manter um bom tônus muscular é a atividade de resistência, que é a atividade de força, de estímulo muscular, tá? Mas eu falo muito que a atividade física tem que ter o prazer de fazê-la também e dar continuidade, tá? Não adianta fazer uma coisa que você não gosta de forma nenhuma e fazer uma vez por semana. Mas nós temos musculação, nós temos funcional, tem atividades ao ar livre que a gente consegue também trabalhar a musculatura. Dança pode ajudar? Dança pode, sim. É um aeróbico, mas a gente precisa da dança e um pouquinho mais de resistência. Exatamente. Então, tem idosos que faz com o peso do próprio corpo também. Isso bem orientado pelo profissional de educação física é bem-vindo, gente. Precisa realmente estimular. Atividade física e uma alimentação equilibrada é fundamental. E que frequência na semana a atividade? A gente sempre pede no mínimo 4 vezes por semana, tá? Não adianta fazer uma vez por semana. Tô na academia e só lá um dia, tchau, não pode. Não. Tem que ter uma regularidade. E lembrando, tá, que eu falo muito para os meus pacientes, a semana não termina na sexta-feira, gente. Semana é de segunda a domingo. Então, se não houve possibilidade de fazer durante a semana, completa a tua semana com o final de semana também fazendo algum tipo de atividade física. Ô, doutora. Tem uma orla maravilhosa também, né? Não, muito obrigado por ter vindo. A gente tem a orla, tem praça perto da sua casa. Isso. Vai caminhar, vai fazer alguma coisa. Então, essa mistura. Atividade física, cuidado da alimentação, para a gente perder o menos possível a nossa massa magra. Ter qualidade de vida, né, Douglas? Que isso aí é o que todos nós buscamos. Doutora Caterine, um beijo, obrigado e até a próxima, Até tá? a próxima, estarei à disposição. Grande abraço para a senhora. Eu até que mais. agradeço.